Marina Albuquerque caminhava pela Rua Augusta, tentando equilibrar a sacola de compras e o cansaço que pesava em seus ombros. A vida inteira dela cabia em trajetos como aquele, entre ônibus lotados e mercados baratos, onde cada moeda contada significava mais um dia de sobrevivência. O bairro fervilhava de barulho, gente e pressa, mas dentro dela só existia silêncio. Ela nunca teve luxo, nunca teve descanso, mas sempre teve uma força que ninguém entendia de onde vinha. Era essa força que a mantinha firme, mesmo quando o mundo parecia desabar ao seu redor. Ela seguiu pela calçada, desviando de carros, vendedores ambulantes e turistas curiosos, até que um som inesperado atravessou a rua como um pedido de socorro. Era um choro miúdo, quase tímido, carregado de desespero e frio. Marina parou no mesmo instante, apertando a sacola contra o peito, tentando identificar de onde vinha aquele som que parecia partir o coração de qualquer pessoa. Olhou ao redor, mas ninguém reagia. A cidade era grande demais para notar pequenos milagres, ou pequenas tragédias. O choro se repetiu, mais fraco, vindo de perto de uma lixeira metálica ao lado de uma banca fechada. Marina se aproximou devagar, com receio de estar imaginando coisas. Mas ali estava, uma caixa de papelão surrada, parcialmente coberta por um pano velho, e dentro dela um bebê minúsculo, de pele avermelhada e olhos fechados, tremendo como se pedisse socorro com o próprio corpo. A respiração da mulher falhou. Era impossível acreditar que alguém poderia abandonar algo tão pequeno em plena rua, exposto ao frio, ao medo e à indiferença de milhares de pessoas passando diariamente por ali. Marina sentiu o coração acelerar de um jeito que não sentia fazia anos. A razão dizia que ela deveria ligar para alguém, chamar a polícia, esperar ajuda qualificada. Mas seu instinto dizia outra coisa. O bebê, enrolado em um pano fino demais para proteger até mesmo um boneco, se debatia numa luta silenciosa para continuar existindo. O corpo frágil estremecia, e Marina sentiu as próprias mãos tremerem ao tocar aquele pedaço de vida. Era como se tudo no universo tivesse se alinhado para colocá-la ali, naquele exato momento, diante daquela escolha impossível de ignorar. Ela respirou fundo, tentando controlar a angústia que subia pela garganta. Pensou em sua própria vida, nos dias difíceis, nos empregos temporários, nos quartos alugados que nunca pareciam lar. Pensou em tudo o que lhe faltava. Mas, quando olhou de novo para aquele bebê, percebeu que nada disso importava naquele instante. Ali havia alguém que precisava dela mais do que qualquer coisa. E, pela primeira vez depois de muito tempo, ela sentiu que podia ser importante para alguém, não por obrigação, mas por destino. Ela o pegou no colo com cuidado, sentindo o peso leve e o calor frágil que ainda restava. Foi quando decidiu, sem dizer uma palavra, que não deixaria aquela criança morrer ali, sozinha na rua. Enquanto caminhava com o bebê protegido junto ao peito, Marina sentiu que cada passo que dava mudava algo dentro dela. O medo e a incerteza se misturavam com uma coragem que ela mesma desconhecia. As pessoas passavam por ela sem imaginar que aquela mulher simples carregava, naquele momento, uma história capaz de transformar tudo. O bairro continuava barulhento, as luzes continuavam piscando, os carros continuavam correndo. Mas Marina sabia, ali, entre o caos de São Paulo, uma nova vida acabava de começar, para ela e para aquele bebê. E nada seria como antes. Antes de continuar essa história emocionante, me diga de qual cidade você fala aqui nos comentários. E se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante igual a essa. Marina chegou ao pequeno quarto que alugava no Bixiga, com o bebê apertado contra o peito e o coração descompassado pela mistura de medo e responsabilidade. A porta rangeu como sempre, revelando o espaço apertado com paredes descascadas e poucos móveis improvisados. Ela colocou a criança sobre a única cama, protegendo-a com um cobertor fino, enquanto tentava entender o que tinha acabado de fazer. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio do quarto pareceu gritar mais alto do que o barulho da rua lá fora. Ela encostou as mãos no rosto, respirando fundo, balançando entre a culpa e a coragem. Sabia que qualquer pessoa sensata teria levado o bebê a um abrigo imediatamente, mas algo dentro dela se recusava a aceitar que aquela criança fosse entregue ao acaso do sistema. Marina conhecia a realidade de lares temporários, filas de adoção e histórias que nunca terminavam bem. Já tinha visto crianças entrando nesses lugares e saindo ainda mais vazias do que entraram. Olhou de novo para o bebê e sentiu uma certeza estranha. Ela tinha sido escolhida. Sem saber o que fazer, ela lembrou de Dona Roseli, a vizinha do apartamento da frente,
uma senhora experiente que parecia entender de tudo um pouco. Marina abriu a porta rapidamente e foi bater na porta de Roseli, que abriu com seu jeito direto e olhar curioso. Ao explicar a situação, a idosa regalou os olhos, segurando o queixo antes de falar algo. Não a julgou, não gritou, não mandou devolver a criança. Pelo contrário, entrou no quarto sem pedir permissão e começou a examinar o bebê com um olhar firme e cuidadoso, como quem já viu o mundo demais para se assustar facilmente. Roseli, com uma calma que parecia impossível, disse que o bebê precisava comer e ser aquecido de verdade, e que Marina teria de aprender rápido se quisesse cuidar dele. Em vez de repreendê-la, a idosa ensinou como segurar, como verificar a respiração, como enrolar o pano de maneira correta. Marina absorvia cada gesto, sentindo uma mistura inexplicável de gratidão e pânico. Era tanta responsabilidade que as mãos tremiam, mas, ao mesmo tempo, ela sentia um propósito que nunca soube que poderia ter. A sensação de que, finalmente, ela significava algo. Quando o bebê finalmente adormeceu com mais tranquilidade, Marina se sentou ao lado da cama, sentindo o peso da decisão cair sobre seus ombros como um cobertor quente. Ela sabia que viria julgamento, que viria perigo, que viria a possibilidade de perder tudo. Mas, olhando aquele rostinho pequeno, ela entendeu que não era só uma questão de querer ajudar. Era a única pessoa que havia escutado aquele choro. A única que parou. A única que escolheu ficar. E, no fundo, ela sabia que algumas escolhas não eram racionais. Eram escolhas que o destino fazia por você. Marina passou horas observando o bebê dormir, como se tentasse entender o que o destino queria dela. Cada respiração pequena parecia um pedido silencioso para que ela não fosse embora. O quarto simples, antes vazio e silencioso, agora parecia ter recebido um coração novo batendo no centro. Ela se sentia assustada, mas também estranhamente completa, como se a vida finalmente tivesse colocado algo em suas mãos que fazia sentido. Pela primeira vez, a solidão não parecia tão grande quanto antes, porque agora ela não estava mais sozinha. Quando o bebê despertou novamente, inquieto e chorando baixinho, Marina o pegou com o maior cuidado que conseguiu. Sentiu a pele macia encostar na dela, e esse contato causou um impacto que percorreu seu corpo inteiro. Era estranho pensar que, até algumas horas antes, ela nunca havia segurado uma criança tão pequena. Agora, aquele pequeno ser parecia depender apenas dela. Marina começou a balançá-lo com cuidado, repetindo gestos que Dona Roseli havia ensinado. O bebê foi acalmando, como se reconhecesse que estava em segurança. E, naquele momento, Marina percebeu que precisava dar-lhe algo essencial, um nome. Ela sentou-se na beira da cama, pensando em tudo que havia perdido e tudo que poderia ganhar. Lembrou de sua mãe, que sempre dizia que nomes têm poder, que marcam destinos e moldam caminhos. Lembrou do pai, que desapareceu quando ela ainda era pequena, deixando apenas memórias vagas e uma sensação eterna de abandono. Não queria que aquela criança crescesse sentindo o mesmo vazio. Queria que ele tivesse uma identidade, algo que dissesse ao mundo que ele existia, e que importava. Depois de alguns minutos de silêncio profundo, Marina sussurrou: Gabriel. E, como se o destino confirmasse, o bebê abriu os olhos por um instante, encarando-a com uma serenidade que ela nunca tinha visto antes. O nome parecia preencher o quarto inteiro com uma força inexplicável. Gabriel. Significava proteção, força, anúncio de um novo caminho. Marina sentiu os olhos marejarem enquanto repetia o nome, como se estivesse selando uma promessa silenciosa. Ela olhou para o pequeno cobertor improvisado, imaginando o futuro que aquele bebê poderia ter. Não um futuro perdido nas ruas, nem esquecido em um abrigo, mas um futuro digno, cheio de amor e chances reais de ser alguém. Era assustador pensar nisso, mas Marina entendeu que, naquele momento, o futuro dele estava inteiramente nas mãos dela, e que ela não podia falhar. Marina segurou Gabriel no colo como quem protege algo que ainda não entende completamente, mas que sente que já faz parte de si. O pequeno quarto no Bixiga, sempre apagado e sem vida, parecia agora respirar junto com os dois. Cada sombra nas paredes parecia menos ameaçadora, cada barulho da rua parecia distante demais para atravessar aquela bolha frágil que os envolvia. Marina sabia que estava entrando em um caminho sem volta, mas, pela primeira vez, ela não queria recuar. Sentia medo, sim, mas sentia também um propósito que nunca imaginou que poderia existir em sua vida tão simples e marcada por ausências.
Ela passou horas encarando a pequena mala improvisada que havia montado para ele, um pano velho dobrado com carinho, um pedaço de cobertor emprestado por Roseli, uma mamadeira que a vizinha tinha guardado há anos e nunca esperava usar novamente. Cada objeto simbolizava que, de alguma forma, ela estava tentando construir um lar, mesmo que tudo estivesse improvisado, frágil e costurado com pedaços de coragem. Marina se sentou no chão, encostou as costas na parede fria e deixou Gabriel dormir encostado no seu peito. Podia ouvir a respiração suave dele, sentir o calor que emanava daquele corpo tão pequeno, e isso a fazia entender que nada no mundo a prepararia para o que estava vivendo. Aos poucos, pensamentos começaram a correr pela mente de Marina, todos desorganizados, intensos, reais demais para serem ignorados. Pensou no dono do pequeno restaurante onde trabalhava como auxiliar de cozinha, o seu Altair, um homem duro, mas justo, e temeu que ele não fosse compreender a presença de um bebê em sua vida. Ela já havia faltado ao trabalho algumas vezes por motivos que sequer conseguia explicar direito. E agora? Como justificaria uma criança que apareceu de repente em seus braços? Como equilibraria turnos cansativos, transporte lotado e uma vida inteira de dificuldades com a necessidade constante de cuidar de alguém tão vulnerável? A insegurança crescia como um nó em sua garganta. Mesmo assim, quando olhava para Gabriel, tudo parecia perder importância. O bebê acordou uma vez chorando baixinho, e Marina, quase instintivamente, balançou com cuidado, murmurando palavras que nem percebia que estava dizendo. Roseli apareceu alguns minutos depois, batendo a porta com aquele jeito direto que não pedia permissão. Ela trouxe um frasco de leite em pó, algumas fraldas improvisadas e uma mistura de preocupação e carinho no olhar. Disse que nunca havia visto Marina tão assustada e tão forte ao mesmo tempo. Ajudou a preparar a mamadeira, explicou mais algumas coisas e, antes de sair, deixou um aviso sério. Se você decidiu cuidar dele, tem que ir até o fim. Não existe meio caminho para uma criança. A frase ficou ecoando na mente de Marina muito depois que Roseli voltou para seu apartamento. Ela sabia que era verdade. Não tinha direito de desistir. Mas o medo do desconhecido, da pobreza, da instabilidade, parecia crescer dentro dela como uma tempestade silenciosa. Sentia que estava prestes a enfrentar algo maior do que qualquer coisa que já viveu. Mesmo assim, quando Gabriel adormeceu em seus braços pela segunda vez, segurando com os dedinhos a borda de sua camiseta, Marina teve uma sensação inesperada. A sensação de que, talvez, pela primeira vez em anos, estivesse fazendo algo certo. Enquanto a noite avançava, Marina percorreu o quarto pequeno de um lado para o outro, tentando achar soluções que ainda não existiam. Pensou em procurar ajuda formal, mas tinha medo de que, ao fazer isso, tirassem Gabriel dela. Pensou em contar ao seu Altair, mas não sabia como ele reagiria. Pensou em trabalhar dobrado, arranjar bicos, vender o que tivesse. Pensou até em pedir ajuda para pessoas com quem mal falava. Tudo parecia impossível, mas ela não conseguia considerar a ideia de entregar Gabriel para outra realidade que talvez não fosse tão cuidadosa quanto ela imaginava. A exaustão bateu com força. Ela se sentou na beira da cama, envolvendo Gabriel com o cobertor. O bebê respirava devagar, o pequeno peito subindo e descendo como uma promessa silenciosa de que algo grande estava acontecendo ali. Marina passou a mão pelo rosto, tentando segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alguém que finalmente tinha algo a perder. E essa era a maior prova de que sua vida tinha mudado para sempre. Quando finalmente se deitou, com Gabriel adormecido ao seu lado, sentiu uma estranha mistura de medo e esperança. O medo dizia que tudo ia dar errado. A esperança dizia que, talvez, o destino estivesse lhe dando uma chance que nunca havia dado antes. E, naquele quarto apertado, entre paredes úmidas e sonhos remendados, Marina percebeu que a vida dela estava prestes a ser completamente transformada por um bebê que não pediu para nascer ali, mas que agora era parte do seu mundo, e ela estava disposta a lutar por ele com tudo o que tinha. Marina acordou com o som abafado da rua misturado ao choro suave de Gabriel, como se o mundo inteiro tivesse decidido lembrar que ela não podia mais viver no automático. O quarto parecia menor do que nunca, mas, ao mesmo tempo, mais vivo, como se a presença do bebê tivesse preenchido cada canto vazio. Ela se levantou com cuidado, sentindo o peso da responsabilidade e o calor inesperado de ter alguém que dependia dela. Enquanto balançava Gabriel nos braços, percebeu que não existia mais espaço para indecisões. Agora, tudo tinha que ter um propósito maior.
Tudo tinha que ser por ele. Ela olhou pela janela e viu o vai e vem frenético do Bixiga, as pessoas correndo para seus próprios problemas, sem imaginar que um milagre silencioso estava acontecendo naquela kitnet escondida. A luz cinza da manhã entrava pelas cortinas rasgadas, iluminando o rosto de Gabriel, que se acalmava aos poucos. Marina sentiu uma onda de proteção tão forte que quase a fez perder o fôlego. Era como se algo dentro dela acordasse pela primeira vez. Uma coragem que não sabia que tinha. Uma certeza que ninguém poderia tirar. Ela precisava lutar pelo pequeno, independente do que viesse. Quando se preparou para sair, Roseli apareceu com seu jeito prático, segurando uma sacola cheia de coisas que ela provavelmente juntou às pressas. Havia roupas pequenas, um cobertor mais grosso e até um sabonete infantil ainda fechado. Marina ficou paralisada diante daquele gesto, porque não era comum sentir que alguém realmente se importava com ela. Roseli apenas disse que uma criança precisava de cuidado e que o bairro inteiro veria se ela tentasse fazer tudo sozinha. Marina sorriu de um jeito tímido, apertando Gabriel contra o peito. Talvez não estivesse tão sozinha quanto pensava. Mas nem tudo seriam flores, e Marina percebeu isso quando ouviu os cochichos no corredor do prédio. Duas vizinhas falavam baixo, mas alto o suficiente para ela ouvir comentários sobre irresponsabilidade, pobreza e problema dos outros. Era assim que a vida costumava tratá-la. Sempre havia alguém pronto para julgar sem saber metade da história. Marina respirou fundo, tentando não deixar aquilo atingir, mas cada palavra parecia cortar um pedaço de sua coragem. Ainda assim, ao olhar para Gabriel, soube que precisava ser maior do que aquilo. Maior do que as vozes, maior do que os medos. Ela desceu as escadas com cuidado, segurando Gabriel com firmeza, enquanto pensava em como enfrentaria o dia. O restaurante de seu Altair ficava a algumas quadras dali, e o caminho parecia mais longo do que nunca. Cada passo era uma mistura de esperança e dúvida, como se o universo estivesse testando sua determinação. No fundo, ela sabia que precisava contar ao patrão sobre Gabriel, mas o medo de perder o emprego a consumia. E perder aquele emprego significaria perder tudo. Ainda assim, Marina estava decidida. Não podia viver escondendo a verdade. Não podia negar a existência do bebê. Quando entrou no restaurante, o cheiro de alho, cebola e comida fresca tomou o ar, trazendo lembranças de dias mais simples. Seu Altair estava atrás do balcão, com seu avental sempre sujo de farinha, observando Marina com um olhar que misturava surpresa e desconfiança. Ela se aproximou devagar, sentindo o coração bater rápido demais, como se Gabriel também pudesse ouvi-lo. O patrão a analisou por alguns segundos, e Marina soube que aquele momento definiria seu destino. Ou teria uma chance, ou perderia o pouco que tinha. Mas, por Gabriel, estava pronta para qualquer resposta. Ela contou tudo em poucas palavras, com a voz trêmula, mas firme o suficiente para mostrar que não estava pedindo pena. Seu Altair franziu a testa, cruzou os braços e encarou o bebê como se tentasse decifrar alguma coisa. O silêncio dele parecia eterno, como se cada segundo fosse um julgamento completo. Marina segurou Gabriel com ainda mais força, como se quisesse protegê-lo da própria realidade. E, quando esperava o pior, Altair respirou fundo e disse que ela poderia continuar trabalhando, mas que teria de mostrar ainda mais força para equilibrar tudo. Não prometeu facilidades, mas ofereceu uma chance. E isso já parecia um milagre. Marina quase não conseguiu responder. Sentiu uma onda de alívio invadindo seu peito, tão intensa que quase a fez chorar ali mesmo, cercada por panelas e cheiro de comida. Ela agradeceu com a voz baixa, enquanto Gabriel movia as mãos como se acompanhasse a cena. Os funcionários a observaram com curiosidade, mas ninguém interferiu. Ela voltou para o fundo do restaurante com o bebê nos braços, sentindo que, pela primeira vez, o mundo não estava totalmente contra ela. Talvez, só talvez, as portas começassem a se abrir de maneiras que nunca imaginou. Durante o resto do dia, Marina trabalhou como pôde, revezando entre cuidar do bebê e cumprir suas tarefas. Roseli passou no restaurante mais tarde para ajudar, trazendo olhos curiosos e algumas palavras ríspidas que, na verdade, escondiam preocupação. Marina percebeu que pequenas redes de apoio estavam surgindo ao seu redor, quase como teias invisíveis segurando partes de sua vida para que ela não desmoronasse. Aquilo a emocionava profundamente, porque nunca teve ninguém segurando sua queda antes. Agora, tinha gente segurando sua subida.
Quando voltou para casa, exausta, Marina se sentou na cama e observou Gabriel dormir com o rostinho apoiado no cobertor azul. Sentiu uma paz que não experimentava há anos, talvez desde a infância distante que sempre tentou esquecer. A presença dele iluminava o que antes era escuridão completa. A vida ainda era difícil, ainda era pobre, ainda era cheia de riscos. Mas agora havia sentido. Agora havia direção. Agora havia alguém que tornava tudo possível. E Marina sabia, no fundo do coração, que lutaria até o fim para oferecer ao pequeno um destino diferente do dela. Marina acordou mais cedo do que de costume, sentindo o corpo pesado de cansaço, mas o coração cheio de uma força que nem sabia explicar. Gabriel respirava tranquilo ao seu lado, e o simples fato de vê-lo ali fazia todo o esforço valer a pena. Ela se levantou devagar, arrumou o pequeno espaço onde viviam e começou a preparar tudo para mais um dia de luta. Cada gesto parecia ter mais propósito agora. Cada movimento parecia guiado por algo maior do que ela. Assim que saiu do quarto, percebeu que o corredor estava mais movimentado do que o normal. Duas vizinhas cochichavam enquanto olhavam para ela de longe, com uma expressão que misturava curiosidade e julgamento. Marina sentiu um frio na barriga, reconhecendo aquele tipo de olhar que sempre a acompanhou nos momentos difíceis. Gabriel começou a se mexer nos braços dela, como se sentisse o ambiente pesado. Ainda assim, ela seguiu firme, tentando não permitir que aquilo a abalasse. Era só mais um desafio. No térreo, encontrou o síndico do prédio, o senhor Benedito, um homem conhecido por ser rígido e pouco paciente. Ele a chamou de canto com uma expressão séria, como se estivesse prestes a anunciar algum desastre. Disse que várias pessoas reclamaram sobre um bebê chorando durante a noite e que o prédio não tinha estrutura para crianças tão pequenas. Marina tentou explicar que estava fazendo o possível para não incomodar ninguém, mas ele a interrompeu com um gesto impaciente. Disse que regras eram regras e que ela precisava se organizar rapidamente. Aquelas palavras caíram sobre Marina como um balde de água gelada. O medo de perder o pequeno espaço onde vivia fez seu peito apertar com força. Gabriel não tinha outro lugar para ficar, e ela não tinha para onde correr. O síndico continuou falando, dizendo que a situação não poderia virar bagunça. Marina sentiu uma mistura de raiva e impotência, mas manteve a postura. Agradeceu, disse que faria o possível, mesmo sabendo que não tinha quase nada ao seu alcance. Saiu dali com o coração batendo rápido e a mente fervendo de preocupação. No caminho para o restaurante, o pensamento de perder o lar a consumia. Cada passo parecia mais pesado, como se a rua insistisse em lembrá-la do tamanho do problema. Mesmo assim, quando olhava para Gabriel, tudo mudava. O bebê se aconchegava em seu colo, inocente e alheio às dificuldades do mundo. Marina sentia uma força brotar dentro dela sempre que o observava, uma força que surgia da necessidade de protegê-lo acima de tudo. Era como se ele fosse a única coisa capaz de lhe dar coragem. Quando chegou ao restaurante, Roseli já estava lá, sentada em uma mesa e esperando como se soubesse que algo estava errado. Marina contou tudo em voz baixa, tentando não chorar, mas a idosa entendeu antes mesmo de ouvir metade da história. Roseli apertou sua mão e disse que ninguém expulsaria uma mãe e um bebê daquele jeito, e que ela não estava sozinha. As palavras da vizinha entraram como um conforto inesperado. Era raro sentir que alguém estava verdadeiramente ao seu lado. E aquilo significava mais do que Marina poderia dizer. Enquanto trabalhava, seu Altair observava tudo com seu jeito calado e analítico. No intervalo, chamou Marina para conversar. Disse que ficou sabendo do incômodo no prédio e que, se precisasse, poderia ajudá-la com algumas indicações de aluguel mais barato. Não era muito, mas era sincero. Era mais do que Marina esperava ouvir. A generosidade simples daquele homem a emocionou, porque era nas pequenas atitudes que ela percebia que podia construir algo novo. Que podia, talvez, recomeçar com Gabriel. No fim do expediente, Marina decidiu voltar caminhando devagar, tentando organizar as ideias. Precisava encontrar uma solução rápida, antes que o síndico levasse o problema adiante. As luzes da cidade iluminavam seu caminho, misturando esperança e incerteza em cada esquina. Sentia-se pequena diante de tantos desafios, mas a imagem de Gabriel sorrindo enquanto dormia preenchia seu coração de algo inexplicável. Ele era a razão para continuar, para lutar, para enfrentar o mundo, mesmo sendo só uma mulher pobre com poucas oportunidades.
Quando entrou no prédio novamente, encontrou um bilhete preso na porta do seu quarto. Era curto, direto e escrito com pressa: ou resolve isso logo, ou vamos tomar providências. As palavras pareciam gritar contra ela, arrancando qualquer resquício de paz que ainda tentava manter. Por alguns segundos, Marina se sentiu frágil demais para lutar. Mas então olhou para Gabriel, que dormia tranquilo nos seus braços, e algo mudou dentro dela. O medo virou determinação. A incerteza virou coragem. A ameaça virou motivo para reagir. Marina fechou a porta com cuidado e se sentou na cama, abraçando Gabriel com carinho. Observou o bebê respirar devagar, sentindo o coração dele bater contra o seu. Prometeu a si mesma que ninguém arrancaria aquele menino dela. Prometeu que encontraria uma saída, mesmo que fosse a mais difícil. E, naquele silêncio profundo do Bixiga, entre paredes frágeis e sonhos teimosos, Marina percebeu que não estava enfrentando um problema, estava enfrentando o destino. E não iria recuar. Marina acordou com o coração ainda apertado pelo bilhete da noite anterior, sentindo o peso daquela ameaça repousar sobre seus ombros como uma sombra enorme. O quarto parecia menor, sufocante, como se as paredes estivessem se aproximando aos poucos. Gabriel dormia tranquilo, alheio ao medo que consumia sua mãe improvisada. Ela passou a mão em sua testa com carinho, encontrando um pouco de calma naquele gesto. Precisava ser forte por ele. Roseli bateu a porta logo cedo, trazendo café e pão fresco, como se soubesse que Marina mal tivera forças para pensar em comida. A idosa entrou sem cerimônia, observando o quarto com um olhar crítico, mas cheio de cuidado. Quando Marina mostrou o bilhete, Roseli franziu o senho e soltou um resmungo indignado. Ela disse que conhecia bem o tipo de gente que ameaçava sem entender a realidade dos outros. E que não deixaria Marina enfrentar aquilo sozinha. Decidida a ajudar, Roseli contou que tinha uma amiga assistente social chamada Patrícia, que já havia ajudado muitas famílias na região. Disse que poderia marcar uma conversa com ela, explicar o caso e talvez conseguir orientação sobre direitos e proteção. Marina ficou surpresa com a ideia, pois nunca imaginou que alguém como ela pudesse ter acesso à ajuda profissional. Mesmo assim, sentiu uma ponta de esperança acender dentro do peito. Talvez fosse o começo de uma mudança real. Enquanto esperava pela resposta de Patrícia, Marina tentou seguir o dia normalmente, mas cada gesto parecia feito sob pressão. Preparou Gabriel com cuidado, ajeitou o pequeno cobertor azul e saiu para trabalhar com passos rápidos. No caminho, reparou como tudo ao redor parecia ameaçador. Os olhares, os sussurros, até os prédios pareciam observar sua luta silenciosa. Mas, cada vez que sentia o medo crescer, olhava para Gabriel e encontrava forças renovadas. No restaurante, seu Altair percebeu de imediato que algo estava errado. Marina tentou disfarçar, mas ele insistiu em entender o que estava acontecendo. Quando contou sobre o bilhete e as ameaças do síndico, o patrão ficou sério e disse que aquilo não era apenas injusto, era perigoso. Ele explicou que expulsar alguém assim era ilegal e que Marina tinha mais direitos do que pensava. Pela primeira vez, ela se sentiu pequenininha diante de tanta informação que nunca teve a chance de aprender. No meio da tarde, Roseli telefonou avisando que Patrícia poderia passar no restaurante para conversar com Marina. Minutos depois, uma mulher de postura firme e olhar acolhedor entrou pelas portas do estabelecimento. Patrícia ouviu toda a história com atenção, anotou detalhes e fez perguntas que deixaram Marina nervosa, mas ao mesmo tempo aliviada por finalmente ser ouvida. A assistente social disse que abandonos infantis e situações como aquela eram mais comuns do que o público imaginava. Patrícia avaliou que Marina tinha plena condição emocional e moral para proteger Gabriel enquanto a situação era investigada. Explicou que, legalmente, o prédio não podia despejá-la sem processo e que qualquer ameaça deveria ser documentada. Disse ainda que acompanharia o caso pessoalmente para evitar que abusos continuassem. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas ao perceber que, pela primeira vez, alguém acreditava nela antes de julgá-la. E isso a fortaleceu profundamente. Após a conversa, Patrícia disse algo que ficou ecoando na mente de Marina: "Você não está sozinha. E o amor que você está dando a esse bebê já diz muito sobre a mãe que você pode se tornar." Aquela frase atravessou Marina com uma força que ela não esperava. Era como se todas as feridas antigas, a pobreza, o abandono e o medo recebessem um curativo invisível. Gabriel parecia sentir aquela energia,
porque sorriu no colo dela pela primeira vez, iluminando o restaurante inteiro. Quando voltou para casa, Marina caminhou com passos mais firmes, sentindo que algo dentro dela tinha mudado. O prédio já não parecia tão assustador, porque agora ela carregava informação, apoio e coragem. Mesmo que o síndico continuasse sendo uma ameaça, ela não era mais apenas uma mulher pobre tentando sobreviver. Era alguém que começava a entender seus direitos. Alguém capaz de lutar. Alguém que tinha uma história real para defender. Ao fechar a porta do quarto, Marina abraçou Gabriel com uma mistura de alívio e determinação. Sentiu o cheirinho suave do bebê, o calor do corpo pequeno e a paz que ele trazia mesmo nos dias mais difíceis. Percebeu que o mundo poderia tentar empurrá-la para baixo, mas agora ela estava aprendendo a se levantar. E, enquanto ninava o pequeno para dormir, fez uma promessa silenciosa: ninguém tiraria aquele menino de seus braços, não sem lutar até o fim. A noite caiu pesada sobre o Bixiga, trazendo com ela um silêncio estranho que deixava Marina inquieta. Gabriel dormia ao seu lado, a respiração suave marcando o ritmo de um mundo que ainda não conhecia as dores da vida. Marina tentava descansar, mas o bilhete preso à porta ainda queimava em sua memória. As palavras ecoavam como uma ameaça invisível, rondando cada canto daquele quarto. E, mesmo com o apoio recebido, o medo ainda insistia em permanecer. Ela se levantou para checar a porta mais uma vez, certificando-se de que estava trancada. O corredor parecia vazio, mas a sensação de ser observada não desaparecia. Marina apagou a luz e voltou para a cama, abraçando Gabriel com cuidado. Sentia-se dividida entre a coragem que vinha crescendo dentro dela e a vulnerabilidade de quem não tinha nada além de força de vontade. O bebê se mexeu levemente, como se percebesse a tensão no ar. E Marina prometeu, em silêncio, protegê-lo de tudo. Na manhã seguinte, enquanto arrumava suas coisas para trabalhar, ouviu passos fortes no corredor. O som ecoou de uma forma que a deixou em alerta imediato. Quando abriu a porta, encontrou o síndico Benedito acompanhado de duas vizinhas que sempre a observavam com desconfiança. O homem segurava uma prancheta e usava uma expressão que misturava impaciência e autoridade. Ele disse que precisava verificar condições mínimas de convivência e pediu para entrar. Marina sentiu o coração disparar. Ela tentou explicar que não estava preparada para visitas, mas Benedito entrou sem esperar resposta. As vizinhas vieram logo atrás, examinando o quarto como se fossem juízas de algo que não entendiam. Marina segurou Gabriel nos braços, tentando manter a calma enquanto o síndico analisava cada detalhe com olhar crítico. Ele fez comentários sobre espaço pequeno, falta de berço e barulho durante a noite. Marina sentia cada frase como uma tentativa de minar sua confiança. E isso a deixava ainda mais tensa. Mesmo assim, ela tentou argumentar, dizendo que estava buscando ajuda e que a assistente social já estava acompanhando o caso. Benedito torceu os lábios em desagrado e disse que a assistente social não pagava aluguel nem resolvia problema de vizinhança. As vizinhas murmuraram algo sobre o prédio virar creche improvisada, e Marina sentiu o rosto queimar de vergonha e indignação. Segurou Gabriel com mais força, como se aquele gesto pudesse protegê-lo de todas as palavras duras. Mas a sensação de ameaça só crescia. Quando Benedito finalmente saiu, deixou outro bilhete na porta, agora mais formal, mencionando possível infração das regras internas. Marina fechou a porta com mãos trêmulas, sentindo o peso da injustiça. Era como se tentassem empurrá-la de volta para a vida de abandono que sempre conheceu. Ela se sentou na cama com Gabriel no colo e respirou fundo, tentando encontrar equilíbrio. Sabia que não podia se deixar quebrar. Não agora. Não depois de tudo o que já tinha enfrentado. Decidiu telefonar para Patrícia imediatamente. A assistente social atendeu rápido, com a voz firme e segura de sempre. Quando ouviu a situação, ficou indignada e disse que iria pessoalmente ao prédio depois do expediente. Explicou que aquilo ultrapassava qualquer limite e que Marina tinha direitos que estavam sendo violados. Suas palavras entraram na mente de Marina como pequenas luzes abrindo caminho no escuro. Ela sentiu, pela primeira vez naquele dia, que não estava completamente desamparada. E isso a fez respirar melhor. Antes de sair para trabalhar, Marina encontrou Roseli no corredor, que percebeu de imediato que algo ruim havia acontecido. A idosa ouviu tudo com atenção e soltou um palavrão indignado, dizendo que ninguém mexia com criança indefesa dentro daquele prédio.
A solidariedade dela parecia abraçar Marina de uma forma que nem ela mesma entendia. Era como se a vida, depois de tantos anos de dureza, finalmente estivesse mostrando que algumas pessoas ainda sabiam ser humanas. E isso alimentava sua esperança. O dia no restaurante foi pesado, porque Marina tentava fazer tudo ao mesmo tempo: trabalhar, cuidar de Gabriel e controlar o medo constante que lhe rondava os pensamentos. Ainda assim, cada cliente atendido, cada prato lavado, cada sorriso que recebia fazia com que ela recuperasse um pouco de sua força. Seu Altair percebeu seu estado e, sem fazer alarde, deixou dinheiro escondido no bolso de seu avental. Marina encontrou o valor horas depois e quase chorou, não pelo dinheiro, mas pela humanidade no gesto dele. Era como se o mundo estivesse equilibrando a balança. Quando voltou para casa naquela noite, o corredor estava silencioso, mas a tensão parecia ainda presente no ar. Marina entrou no quarto, colocou Gabriel para dormir e ficou sentada observando por longos minutos. Sentia medo, sim, mas sentia também uma determinação que nunca teve antes. Já não era apenas uma mulher pobre lutando para sobreviver. Era alguém que havia encontrado um motivo para enfrentar tudo. E enquanto acariciava a cabeça de Gabriel, fez uma promessa silenciosa. Mesmo que o mundo tentasse, ninguém destruiria o lar que estava construindo para ele. Patrícia chegou ao prédio no início da tarde, com uma postura firme que fazia qualquer pessoa pensar duas vezes antes de confrontá-la. Marina estava nervosa, mas sentir a presença dela trazia um tipo de proteção que nunca tinha experimentado. A assistente social pediu para ver o bilhete, analisou cada palavra e anotou tudo em seu caderno. Ela dizia frases técnicas enquanto observava Gabriel nos braços de Marina, mas seus olhos revelavam algo simples e humano: indignação. E aquilo enchia a mãe improvisada de coragem. Pouco depois, Benedito apareceu no corredor com sua prancheta, pronto para outro sermão. Mas encontrou Patrícia esperando, braços cruzados e expressão inabalável. O síndico tentou manter sua autoridade, mas a assistente social interrompeu de maneira educada, firme e absolutamente profissional. Explicou que qualquer tentativa de expulsão sem processo era ilegal e que ele poderia responder por abuso de poder. As vizinhas que passavam pelo corredor diminuíam o passo, curiosas para assistir à cena. E, pela primeira vez, Marina viu o síndico recuar. Patrícia continuou explicando que o bebê estava sob proteção provisória e que Marina era, naquele momento, a responsável mais adequada para seu cuidado. Disse com todas as letras que qualquer interferência injusta seria denunciada. Benedito tentou argumentar, dizendo que o prédio não era lugar para criança pequena. Mas Patrícia respondeu que o prédio não tinha o direito de escolher o tipo de morador, e que discriminação social podia ser denunciada. Marina observava tudo com o coração acelerado, surpresa por ver alguém defendendo sua realidade com tanta força. Quando a conversa terminou, o síndico se afastou sem olhar para trás, claramente desconfortável com a situação. Roseli surgiu no corredor com um sorriso orgulhoso, como se tivesse esperado exatamente por aquilo. Marina sentiu um peso enorme sair de sua mente, como se a vida tivesse dado um passo inesperado em sua direção. Patrícia, então, sugeriu que elas conversassem dentro do quarto para avaliar melhor a situação de Gabriel. Marina ficou nervosa, mas abriu a porta com humildade e gratidão. Era o momento de ser transparente. Dentro do quarto, Patrícia analisou o espaço com cuidado, mas sem o olhar crítico das vizinhas. Ela apontou melhorias simples que poderiam ser feitas, elogiou a organização de Marina e perguntou sobre sua rotina com o bebê. Quanto mais Marina respondia, mais a assistente social parecia convencida de algo importante. A cada palavra, Marina sentia como se estivesse sendo finalmente reconhecida como alguém capaz. E aquilo significava mais do que qualquer elogio. Era uma validação que nunca recebeu na vida. Ao final da avaliação, Patrícia revelou algo que deixou Marina sem reação. Disse que iniciaria o processo para registrar oficialmente Gabriel como criança sob guarda provisória dela, desde que tudo continuasse estável. Marina congelou por alguns segundos, com o coração pulando no peito. Era como se o mundo tivesse parado para permitir que ela respirasse um pouco mais fundo. Patrícia explicou que seria um processo cuidadoso, mas que Marina demonstrava afeto, responsabilidade e vínculo, tudo o que era necessário para continuar com o pequeno. Marina sentiu as lágrimas chegarem sem que pudesse evitar. Roseli, que estava na porta escutando tudo, comemorou como se fosse vitória pessoal.
Disse que sempre soube que Marina tinha um coração de mãe, mesmo que o destino não tivesse dado esse papel formalmente antes. Marina abraçou Gabriel com tanta força que parecia querer unir suas almas. A ideia de que talvez pudesse criar aquele menino oficialmente a deixava entre o medo e a felicidade. Era como se estivesse diante de um sonho que nunca ousou sonhar. E o simples fato de ser possível a emocionava profundamente. Depois que Patrícia foi embora, Marina ficou sentada na cama, tentando assimilar tudo. O quarto parecia diferente agora, como se carregasse novas cores e significados. Ela lembrou de cada momento difícil desde que encontrou Gabriel na caixa de papelão, e percebeu o quanto os dois tinham caminhado juntos em tão pouco tempo. A vida, mesmo dura, parecia estar reconhecendo a luta silenciosa de uma mulher pobre que nunca desistiu. E aquela sensação era mais preciosa do que qualquer promessa da vida adulta. Mais tarde, no restaurante, Marina estava diferente. Seu Altair percebeu de imediato, perguntando o que havia acontecido. Quando ela contou sobre a possibilidade de guarda provisória, o patrão sorriu de um jeito raro, meio torto, mas extremamente sincero. Disse que algumas pessoas nascem para serem mães, mesmo quando o mundo tenta convencê-las do contrário. Marina quase chorou ali mesmo, mas respirou fundo, lembrando que ainda havia muito caminho pela frente. Gabriel não era oficialmente dela. Ainda. Mas já era parte de sua vida. À noite, quando o silêncio tomou conta do quarto, Marina se deitou ao lado de Gabriel, sentindo o calor do pequeno corpo e o cheiro suave que preenchia o ar. Ela acariciou o rosto dele com delicadeza e sorriu, mesmo cansada. Pensou em tudo o que estava por vir, nos desafios, na papelada, nas mudanças. Mas pensou também em algo maior, a possibilidade de ser, finalmente, aquilo que sempre quis, alguém que ama e é amado. E, naquele instante, Marina teve certeza de algo. Estava disposta a fazer qualquer coisa para garantir um futuro digno para o pequeno Gabriel. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma sensação diferente, como se algo dentro dela estivesse finalmente encontrando um lugar de descanso. Gabriel dormia em paz, com o rosto relaxado e a mãozinha agarrada ao cobertor azul. Marina sentiu um carinho profundo ao observá-lo, como se aquele pequeno ser tivesse se tornado sua própria razão de existir. Ela sabia que o caminho ainda seria longo, mas pela primeira vez acreditava que podia vencê-lo. Sua vida começava a tomar um rumo que ela nunca imaginou. Roseli apareceu cedo, batendo a porta com a energia de sempre, trazendo mais roupas, fraldas improvisadas e conselhos que só uma mulher experiente poderia dar. Marina sorriu com gratidão, porque aquele apoio inesperado estava sustentando muito mais do que Gabriel, estava sustentando a própria esperança da jovem. Roseli também trouxe notícias. Patrícia havia enviado mensagem dizendo que o processo começaria ainda naquela semana. Marina sentiu o coração acelerar, misto de alegria e nervosismo. Era real. Era sério. Era o futuro batendo à porta. Enquanto preparava Gabriel para o dia, Marina percebeu como ele já parecia mais forte, mais desperto, como se estivesse respondendo ao amor que recebia. Cada gesto dele era uma lembrança do quanto tudo valia a pena. Marina se olhou no espelho e viu cansaço, claro, mas também viu força. Uma força que não tinha antes. Uma força que só o amor podia dar. E, naquele momento, ela prometeu a si mesma que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para dar a ele uma vida digna, mesmo que o mundo tentasse impedir. No restaurante, seu Altair estava mais acolhedor do que de costume, perguntando sobre o andamento do processo com uma curiosidade discreta que revelava preocupação genuína. Os funcionários também começaram a tratar Marina com mais respeito, como se finalmente entendessem que ela estava enfrentando uma batalha enorme e silenciosa. Gabriel, acomodado em um cantinho seguro, atraiu olhares carinhosos e até arrancou sorrisos de pessoas que raramente demonstravam afeto. O ambiente parecia mais leve, como se todos tivessem decidido torcer por ela. Durante o almoço, um cliente habitual chamado Paulo, advogado que sempre comia sozinho no balcão, ouviu parte da conversa e se aproximou. Ele perguntou com delicadeza sobre a situação e, ao entender o caso, ofereceu orientação jurídica gratuita se fosse necessário. Marina ficou surpresa com a generosidade, pois nunca imaginou que alguém como ele pudesse se importar com a história de uma mulher pobre. Paulo entregou seu cartão, dizendo que às vezes o destino colocava pessoas certas no caminho. Marina guardou o cartão como se fosse um tesouro. Ao voltar para casa, Marina encontrou o corredor mais silencioso do que de costume,
mas dessa vez não se sentiu intimidada. Agora conhecia seus direitos, conhecia quem estava ao seu lado e sabia que Gabriel não seria arrancado de seus braços facilmente. A porta do quarto parecia menos ameaçadora, porque ela carregava dentro de si uma nova segurança. Ao entrar, colocou Gabriel na cama e respirou fundo, percebendo que, pela primeira vez, aquele espaço começava a parecer um lar. Pequeno, humilde, mas cheio de amor. Minutos depois, Patrícia enviou uma mensagem confirmando a visita oficial para os próximos dias, parte necessária do processo. Marina sentiu o estômago embrulhar, mas também uma alegria que era impossível ignorar. Ela sabia que precisava se preparar, arrumar o quarto, explicar tudo com clareza e mostrar que estava cuidando de Gabriel com dedicação absoluta. Cada detalhe importava. E Marina estava pronta para provar tudo o que fosse necessário. A maternidade, mesmo informal, já tinha transformado sua alma. Roseli passou novamente no final da tarde, trazendo algumas doações que vizinhos mais sensíveis tinham enviado. Havia roupinhas, sabonetes, um travesseiro infantil e até uma pequena bolsa térmica. Marina ficou emocionada ao ver como desconhecidos haviam escolhido ajudar em vez de julgar. Aquela corrente silenciosa de solidariedade parecia crescer a cada dia, sustentando partes da vida dela que antes estavam quebradas. Pela primeira vez, sentiu que não precisava enfrentar tudo sozinha. À noite, enquanto segurava Gabriel no colo, Marina percebeu que algo profundo estava acontecendo ali. Ela não era apenas uma cuidadora improvisada, estava se tornando mãe na prática, nos gestos, na coragem e no amor. Gabriel olhou para ela com aqueles olhos grandes e curiosos, e Marina sentiu algo indescritível. Não era apenas afeto. Era destino. Era pertencimento. Era como se os dois tivessem se encontrado para reconstruir um ao outro. E isso a emocionou profundamente. Quando se deitou ao lado de Gabriel, Marina acariciou sua cabeça com delicadeza e sussurrou que faria tudo por ele. Tudo. A vida tinha sido dura, injusta e solitária, mas agora havia luz. Havia propósito. Havia futuro. E, naquela noite tranquila no Bixiga, Marina adormeceu com uma certeza crescendo dentro de si. Gabriel não tinha sido apenas abandonado, tinha sido entregue a ela pelo destino. E ela estava pronta para honrar isso com toda a força do seu coração. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e esperança, enquanto Marina organizava o quarto com o máximo de cuidado para a visita oficial de Patrícia. Cada pequeno detalhe parecia carregar um peso enorme, como se a vida estivesse prestes a julgá-la por completo. Ela limpou as paredes, arrumou as roupas do bebê em caixas pequenas e tentou tornar o espaço o mais acolhedor possível. Gabriel a observava com olhos curiosos, como se soubesse que algo importante estava para acontecer. E, de certa forma, sabia mesmo, crianças sentem o coração das pessoas. Quando Patrícia chegou, sua presença preencheu o ambiente com um ar de autoridade calma que fazia Marina respirar melhor. A assistente social analisou tudo com cuidado, anotando detalhes, perguntando sobre rotinas e avaliando cada canto do quarto. Mas, diferente de Benedito, ela não procurava falhas, procurava a verdade. E tudo ali transbordava a verdade. Marina estava nervosa, mas respondia com sinceridade, mostrando cada passo que dava para manter Gabriel seguro. Era o tipo de transparência que ninguém jamais havia pedido dela. Patrícia sorriu ao ver o carinho entre os dois, observando como Gabriel se aconchegava no colo de Marina com naturalidade. Disse que poucas vezes havia visto um vínculo surgir de forma tão intensa e tão rápida. Explicou que isso contaria muito no processo, especialmente para a equipe que avaliaria a guarda provisória. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas, porque aquelas palavras vinham como um abraço que ela não sabia que precisava. Era como se o mundo estivesse finalmente reconhecendo a força que ela sempre carregou sozinha. Dias depois, Patrícia marcou uma entrevista oficial com a equipe do Conselho Tutelar, e Marina precisou dividir sua história com um grupo de profissionais atentos. Ela falou sobre sua infância difícil, sobre a solidão que sempre a acompanhou e sobre a sensação de destino quando encontrou Gabriel naquela caixa. Falou com o coração, sem tentar parecer perfeita. E, quanto mais falava, mais entendia que aquela era a primeira vez que sua vida inteira era ouvida sem julgamento. Era ser vista, finalmente. O conselho ficou tocado com a dedicação de Marina, e um dos membros chegou a dizer que não eram muitas as pessoas que enfrentariam aquela responsabilidade nas condições em que ela vivia.
Marina sentiu vergonha no início, mas depois percebeu que aquilo não era uma crítica, era reconhecimento. Era prova de que, mesmo pobre, ela tinha algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Amor verdadeiro por aquela criança. E isso mudava tudo. Gabriel, quietinho no colo dela durante a reunião, parecia entender cada palavra. Quando a equipe foi embora, Marina caminhou pelo bairro com Gabriel no colo, sentindo o ar do Bixiga diferente. O mundo parecia mais leve, mais possível, como se o futuro estivesse começando a se construir diante dos seus olhos. Observou as casas antigas, as ladeiras, os prédios misturados, e percebeu que aquele lugar, mesmo caótico, estava se tornando o palco de uma transformação que ela nunca imaginou viver. Era estranho pensar que o destino poderia se esconder nos lugares mais improváveis, até numa caixa de papelão. No restaurante, os clientes começaram a perceber a mudança em Marina. Seus passos estavam mais firmes, seu sorriso mais presente e seus olhos carregavam um brilho que antes não existia. Gabriel se tornou mascote do local, recebendo o carinho de quem passava, e Marina começou a sentir que ali também havia um pedaço de lar. Seu Altair, sempre sério, disse que pessoas como ela mereciam algo maior na vida. E Paulo, o advogado, começou a aparecer mais vezes, oferecendo apoio e orientação sem esperar nada em troca. Uma tarde, Paulo pediu para conversar com Marina em um banco na frente do restaurante. Ele disse que um cliente seu, um senhor viúvo de vida estável, possuía uma casa pequena e desocupada no bairro e tinha interesse em disponibilizá-la para aluguel social. Disse que, ao ouvir a história de Marina e Gabriel, ele ficou tocado e queria ajudar. Marina congelou. Nunca imaginou que alguém ofereceria algo tão grande. O advogado explicou que seria tudo formalizado, correto, dentro da lei, para garantir segurança para ela e para a criança. Marina sentiu o mundo girar por um instante. A ideia de mudar para uma casa de verdade, com espaço para Gabriel crescer, parecia um sonho distante demais para caber na sua realidade. Mas, naquele momento, o impossível começou a tomar forma de oportunidade. Não era caridade, era humanidade. E Marina percebeu que a vida às vezes devolvia, com gentileza, aquilo que ela sempre entregou ao mundo sem receber de volta. Gabriel sorriu no colo dela, e foi como um sinal silencioso de que aquele caminho era o certo. Naquela noite, Marina abraçou Gabriel com um carinho ainda mais profundo, sentindo a respiração leve do pequeno aquecer seu peito. As paredes do quarto pareciam mais estreitas do que nunca, mas agora por um motivo diferente. Ela finalmente tinha para onde ir. Um novo começo deixava de ser esperança e se tornava realidade concreta. E, enquanto Gabriel dormia tranquilo, Marina chorou, não de tristeza, mas de gratidão. Porque, pela primeira vez, ela não estava apenas sobrevivendo. Estava construindo uma vida. Uma vida nova, para ela e para ele. Os dias seguintes foram de pura expectativa enquanto Marina aguardava a resposta definitiva sobre a casa. Cada manhã parecia carregar uma mistura de esperança e medo, como se o destino estivesse brincando com seu coração. Gabriel crescia rápido, mais atento, mais sorridente, preenchendo o quarto com uma luz que antes não existia. Marina observava cada pequeno avanço dele como se fosse um milagre. E, no fundo, sabia que tudo aquilo tinha começado no dia em que o encontrou na rua. Paulo voltou ao restaurante uma tarde, chamando Marina para conversar com um semblante sério que a deixou nervosa. Ele pediu que ela se sentasse antes de entregar um envelope branco, lacrado, com documentos oficiais. Marina abriu com mãos trêmulas, sentindo o coração bater acelerado. Dentro, encontrou o contrato assinado. A casa era dela, cedida por aluguel social, com valor simbólico e prazo longo. Quando entendeu o que aquilo significava, o chão pareceu desaparecer por alguns segundos. Era real. Era dela. Era deles. Roseli comemorou tanto quanto Marina, batendo palmas e abraçando o bebê como se fosse avó de sangue. Disse que sabia que aquele destino era merecido e que Deus escrevia certo pelas linhas mais tortas. Marina chorou sem vergonha alguma, liberando anos de dores, medos, rejeições e batalhas silenciosas. Pela primeira vez, sentiu que a vida estava devolvendo tudo o que ela havia dado, mesmo quando ninguém via seu esforço. E Gabriel, no colo dela, parecia sorrir como se entendesse que sua nova casa acabava de nascer. A mudança aconteceu em poucos dias, com vizinhos ajudando, funcionários do restaurante carregando caixas e Roseli coordenando tudo como uma general carinhosa. A casa era simples,
mas maior do que qualquer lugar em que Marina já viveu. Tinha 2 pequenos quartos, uma cozinha iluminada e uma varanda com espaço para Gabriel engatinhar quando crescesse. Marina percorreu cada cômodo devagar, tocando paredes, janelas e portas, como se confirmasse que tudo era verdadeiro. Era como pisar dentro de um sonho. Quando finalmente colocou Gabriel no novo berço, doado por uma cliente do restaurante, Marina sentiu o peito aquecer de uma maneira indescritível. Ele parecia se aconchegar de forma natural, como se sempre tivesse pertencido àquele espaço. O silêncio da casa não era mais assustador, era paz. Paz que ela nunca conheceu antes. Marina ficou observando o pequeno dormir, percebendo que aquele era o começo de algo muito maior do que um teto. Era o começo de uma vida digna, construída com amor e coragem. Dias depois, Patrícia ligou trazendo outra notícia que fez Marina perder o fôlego. A guarda provisória de Gabriel tinha sido oficialmente concedida. Marina segurou o telefone com as 2 mãos, tentando processar aquelas palavras. A assistente social explicou que o vínculo entre os dois era inegável e que os relatórios mostravam uma relação de cuidado exemplar. Marina chorou na hora, sentindo uma libertação profunda dentro da alma. Gabriel era dela, não apenas no coração, mas diante da lei. Era a confirmação de um amor que o destino escreveu. Quando recebeu o documento em mãos, Marina o abraçou como quem segura a chance da vida inteira. Roseli comemorou com bolo, vizinhos passaram para parabenizá-la, e o restaurante virou ponto de celebração. Até seu Altair sorriu mais do que o normal, dizendo que Marina era prova viva de que coragem muda histórias. O advogado Paulo apareceu também, feliz pelo desfecho, e Marina o agradeceu repetidamente por ter acreditado nela quando o mundo tentava derrubá-la. A gratidão transbordava de todos os lados. Na primeira noite na nova casa, Marina colocou Gabriel para dormir e sentou-se na varanda, observando as luzes de São Paulo brilharem ao longe. Pensou no dia em que encontrou o bebê na caixa de papelão e em como tudo parecia impossível naquela época. Mas agora, olhando para casa, para o berço, para os documentos, entendia que nada foi acaso. Cada passo difícil, cada lágrima, cada medo, tudo a trouxe até ali. A vida, mesmo dura, tinha lhe dado uma segunda chance. Gabriel acordou e estendeu as mãozinhas para ela, com o olhar mais puro que já viu na vida. Marina o pegou no colo e o apertou com carinho, sentindo o corpo pequeno encaixar perfeitamente no seu. No silêncio profundo daquela noite, ela disse baixinho que ele nunca mais ficaria sozinho, nunca mais seria abandonado, nunca mais seria apenas um bebê perdido na rua. Ele agora tinha mãe, casa e futuro. E ela tinha tudo que nunca teve, pertencimento. E assim, naquele lar simples e cheio de amor, 2 vidas quebradas se reconstruíram juntas. Marina entendeu que não foi ela quem salvou Gabriel, foi Gabriel quem salvou ela. E, com o mundo finalmente respirando a favor, os dois começaram uma nova história. Uma história de amor, coragem e renascimento. Uma história que nasceu do improvável. Uma história que jamais seria esquecida.